Um vislumbre sobre a arte Nanban. O que é, como aconteceu e qual foi o impacto dela na sociedade. A arte Nanban é um movimento artístico japonês que nasceu no período Azuchi Momoyama, 1568 a 1600, e no início do período Edo, de 1603 a 1868. Então ela ocorreu ali nos séculos 16 a 17. Quando o Japão abriu contato com o Ocidente, especialmente com portugueses e espanhóis. O termo Nanban significa bárbaros do sul, se referindo aos estrangeiros que chegaram ao sul da Ásia, principalmente os europeus, que foram ao Japão como comerciantes e missionários cristãos. Esse estilo se desenvolveu principalmente nas áreas costeiras do Japão, como Nagasaki, que eram portos de entrada para os navios europeus. O período foi marcado por um breve, mas significativo intercâmbio cultural e comercial, antes que o Japão iniciasse uma política de isolamento em 1639. A arte Nanban reflete uma mescla das tradições artísticas europeias e japonesas. Ela representa uma visão exótica dos bárbaros estrangeiros, imortalizando um momento de intercâmbio único antes do fechamento das fronteiras. Essa arte inclui pinturas, objetos de laca, biombos e têxteis que representam cenas das chegadas de navios com missionários e mercadores europeus. As obras apresentam uma mistura de técnicas japonesas com uso de ouro e prata, com temas ocidentais. As características principais dessa arte são os biombos decorados, chamados de byobu, grande destaque da arte Nanban, retratando navios europeus, chamados de karafune, cenas portuárias e figuras de missionários jesuítas e mercadores. Outra característica principal é a influência europeia. As figuras ocidentais são representadas com roupas tradicionais europeias, como capas e chapéus, mas com um estilo de desenho tipicamente japonês. Vale ressaltar que existiu uma mistura de técnicas, com uso de pigmentos fortes e linhas detalhadas do estilo Yamato-e, combinados com o interesse pelo realismo trazido pelos missionários europeus. Agora eu vou exemplificar a arte Nanban com algumas obras e também trazer uma análise sobre cada uma delas. A primeira são esses biombos Nanban, criados pelo Kano Naizen. A data de criação deles é ali no século XVII, no Japão, durante o período Momoyama e o início do período Edo. As dimensões delas são 178 cm por 366, com 2 cm de espessura. O meio delas é um engradado de madeira revestido de papel, folha de ouro, pintura policroma à têmpera, seda, laca e cobre dourado. Então, com a chegada dos portugueses ao Japão em 1543, se originou um intercâmbio comercial, como eu já tinha falado anteriormente, que ficou assinalado nesse par de biombos. A curiosidade e o ambiente festivo pela chegada do barco negro dos Nanbanjin, que eram como eram chamados os bárbaros do sul, os portugueses, ao porto de Nagasaki. O pintor Kano Naizen, ele retrata entre nuvens douradas a partida de um barco negro português de um porto que pode ser de Goa, na Índia, onde se carregava grande parte da mercadoria levada para o Japão. A gente pode perceber também que nesse primeiro biombo existe uma arquitetura diferente que não é vista no Japão, mas é identificada como a Índia, e também 2 elefantes que chamam bastante atenção nessa obra. A gente pode ver figuras de leigos e religiosos que acenam se despedindo do barco e também a chegada do último passageiro no navio. O pintor nesse segundo biombo representa a chegada do barco no Japão, o desembarque, o cortejo e os vários produtos e animais exóticos que foram trazidos pelos portugueses. E ao longe, um japonês reza numa capela católica, encimada por uma cruz, junto a um dos vários colégios jesuítas, revelando a importância dessa ordem missionária no ensino. E esses biombos são, sem dúvida, importantes documentos históricos e artísticos sobre as relações entre Portugal e o Japão. Agora, nessa segunda obra, eu vou falar sobre essa Arca Nanban, que o criador a gente não sabe quem foi, e a data de criação dela é ali no século XVII, e foi feita no Japão
no período Momoyama e no início do período Edo, igual a maioria do que eu vou trazer aqui. E o local que ela está agora é na paróquia de Santa Eulália, Segóvia, na Espanha. O meio dela, então, é uma arca de madeira com laca. Essa caixa ela foi destinada para ser enviada para a Europa e ela é decorada com elementos no estilo Nanban, apresentando cenas com animais místicos da cultura japonesa. A laca era um dos principais produtos de exportação japoneses. Então, o uso da laca e do ouro é típico das obras de arte de exportação japonesa que visavam impressionar os mercados europeus. A delicadeza dos detalhes e a estética única mostram como o Japão adaptou sua arte para o gosto ocidental, ao mesmo tempo preservando sua tradição decorativa. Eu também vou falar sobre a cruz Nanban, que o criador a gente também não sabe quem foi, mas ela foi feita também no século XVII, no Japão, mas essa foi descoberto que foi feita no período Edo mesmo e não no período Momoyama. As dimensões dela são 21 centímetros de altura e eu não encontrei mais nenhuma dimensão, porque ela foi leiloada e não se encontrou mais informações sobre ela. E essa é uma cruz em latão, só que o Cristo é feito de bronze e tem uma decoração polícroma tipo. Então ela é uma cruz cristã feita no Japão durante o período de forte influência missionária. Ela exemplifica como os artistas japoneses adaptaram a iconografia cristã aos materiais e habilidades locais, mesclando então esses dois temas e essas duas vivências que eram super fortes e se entrelaçaram no século XVII. Por último, essa obra é super importante e carrega muito simbolismo. Ela é um oratório Nanban, que o criador a gente também não conhece. A data de criação dela é no Japão, no período Momoyama e no Edo. A localização dela, hoje em dia, ela está no Japão, eu não achei em que museu ela está, mas ela tem 37,5 centímetros por 29,2 e por 5,1. O material desse oratório é madeira lacada, laca dourada, madrepérola, pigmento sobre madeira e ferragens em cobre dourado. Essa é uma peça de pequena dimensão que possibilitava a mobilidade do espaço sagrado para qualquer lugar do mundo, facilitando muito a transmissão da mensagem cristã. Construída em madeira com aplicação de laca e incrustações de madrepérola na parte inferior, 2 portas de batente protegem a imagem central. No interior estão representadas 2 espécies locais, tangerineiras e cerejeiras, emolduradas por faixas com aplicação de madrepérola e laca dourada. É muito evidente o sincretismo artístico e cultural dessa peça, porque a pintura central, feita em óleo sobre madeira, representa São José com o menino Jesus no colo. Os lírios representam simbolicamente também a Virgem Maria. E, curiosamente, a fisionomia do São José apresenta traços orientais, com uma auréola estrelada que acompanha o São José e Jesus. Essa obra eu acredito que seja a que mais representa essa arte Nanban, porque ela mescla e você consegue identificar muito bem a presença de uma arte europeia que estava existindo na época, mais realista e super religiosa, mas também você consegue identificar muito bem os traços japoneses, da arte japonesa, que é muito específica. E ter esses 2 traços juntos num oratório que você consegue carregar para todo lugar é muito importante para entender como a religião, como os missionários funcionavam e como a religião cristã estava sempre buscando se movimentar e chegar em novos lugares e conquistar novos fiéis. Então é muito interessante a gente entender como a religião se mescla com a arte, que se mescla com a cultura de outros povos. A arte Nanban, então, surge nesse contexto de intercâmbio e tensão cultural. As obras desse período, os famosos biombos e as peças de laca,
refletem uma curiosidade mútua entre os japoneses e os europeus, e os biombos representavam cenas do cotidiano dos portugueses no Japão, as suas roupas diferentes, os navios e os hábitos, e eles foram encomendados tanto pelos próprios portugueses quanto por aristocratas japoneses fascinados com a cultura ocidental. Essas peças também mostram a influência europeia em técnicas de artes locais, como a pintura e a marcenaria, enquanto incorporavam temas japoneses. A Lakanamban, por exemplo, combinava as tradicionais técnicas japonesas de lacagem com símbolos cristãos e elementos decorativos ocidentais, sendo destinada tanto ao mercado europeu quanto ao japonês. No entanto, essa era foi interrompida pela crescente desconfiança dos líderes japoneses em relação à presença europeia. Tokugawa, que consolidou seu poder no início do século XVII, começou a ver o cristianismo como uma ameaça à estabilidade política e social. Isso levou à perseguição dos cristãos e ao fechamento do Japão aos comerciantes europeus. E em 1614, o cristianismo foi oficialmente banido. Esse movimento marcou o fim do período Nanban e do contato direto com a maioria dos europeus. A arte Nanban foi uma era de intenso intercâmbio comercial e cultural, marcada pelo fascínio e desconfiança mútuos. Embora os europeus tenham trazido consigo novas tecnologias, religião e formas de arte, os japoneses mantiveram controle sobre suas instituições e sociedade, adotando seletivamente elementos estrangeiros que julgavam úteis ou interessantes. O isolamento do Japão pôs fim ao contrato com os europeus, mas a arte Nanban permanece como um testemunho dessa breve, porém fascinante interação. A arte Nanban, com suas misturas de técnicas e iconografias, se destaca como um exemplo único de hibridização artística. E essas são as minhas principais referências para fazer essa pesquisa. Obrigada por assistir.